Doutor Júlio, por que o doutor vem ganhando as ações do PASEP e eu aqui no meu escritório, eu perdi todas as ações que eu ajuizei? Eu acredito que essa pergunta tenha sido feita por um colega advogado. Então vamos lá. É importante que você saiba, colega advogado, que você não deve ajuizar essas ações do PASEP usando modelinhos de internet. Não faça isso, porque se você fizer, você vai perder a ação e vai colocar o seu cliente numa situação difícil, tendo depois que ligar para ele e falar que ele vai ter que recolher de 10% a 20% do valor da ação de custas processuais e honorários de sucumbência. O que você precisa fazer é se especializar na ação revisional do PASEP. Estude, faça cursos para que você consiga entregar o melhor para o seu cliente. Uma outra situação é que muitos advogados vêm usando teses que a justiça não aceita. A grande maioria das ações do PASEP que são improcedentes utiliza as teses de erro de correção monetária, erro de juros de mora, ações que pedem para que a TR, que é a taxa referencial, seja substituída pelo IPCA ou pelo INPC, também não procede. E as ações onde o advogado pede a correção com base nos planos econômicos, plano verão, plano Bresser, também não é procedente essas ações. Eu fiz um estudo com mais de 100 sentenças de improcedência do PASEP. E o que eu percebi foi assustador. Essas ações foram julgadas improcedentes por culpa do advogado, que não fez uma ação correta, não fundamentou os pedidos com base na legislação específica do PASEP. Muitos advogados usaram só a questão do direito do consumidor e esqueceram que a relação PASEP é uma relação de direito administrativo de servidor público. Então, é importante que você escolha a tese que está tendo sucesso. E qual tese é essa? É a tese do desfalque por ato ilícito praticado por servidores do próprio Banco do Brasil e pela má gestão do fundo pelo próprio Banco do Brasil. Eu tenho aqui comigo um relatório do Tribunal de Contas da União. Esse relatório, aqui na página 5, vem mostrando para nós que houve mais de 21 milhões de desfalques na conta do PASEP pela má gestão do Banco do Brasil. Esse relatório aqui, você pode me solicitar diretamente no WhatsApp para você conseguir fundamentar suas petições também. É só me pedir aqui nesse telefone 0800 225 6307, tá bom? Vai ser um prazer poder ajudar o colega. Uma outra situação é que na sua petição você deve fundamentar que servidores do Banco do Brasil subtraíram valores das contas do PASEP, gerando prejuízo financeiro. E eu tenho aqui comigo uma sentença judicial reconhecendo que servidores do Banco do Brasil se apropriaram de valores. Essa sentença diz assim, no parágrafo 4º, resta documentalmente comprovado que, no período de 1995 a 2005, os réus Bernardo José Bispo dos Santos e Renato José Gonçalves de Araújo, na condição, respectivamente, de ocupantes de cargo de confiança junto à Secretaria Municipal da Fazenda de São Luís e de cunhado daquele, realizaram o desvio da verba destinada ao PASEP na ordem de R$ 2.206.073,47, com o apoio de funcionários
das agências bancárias do Banco da Amazônia e o Banco do Estado do Maranhão. E nós temos várias outras sentenças criminais, inclusive, de servidores do Banco do Brasil que foram presos e condenados pela Justiça pelo desvio de milhões das contas do PASEP. É importante que o advogado fundamente e apresente provas e não peça a inversão do ônus da prova, como a maioria dos advogados vem fazendo. Inclusive, o STJ suspendeu esses processos porque os advogados não sabem provar o desfalque do PASEP e pedem a inversão com base no Código de Defesa do Consumidor. Nós acreditamos que é possível que o STJ inverta o ônus da prova, diga que é o Banco do Brasil quem tem que provar, porque o STJ já decidiu assim nas contas do FGTS, onde a Caixa Econômica que administra. Então o STJ já tem um entendimento de que cabe a aplicabilidade. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação FGTS e Caixa Econômica. Por analogia, eu acredito que também se aplique na relação servidor público e Banco do Brasil na relação do PASEP. Mesmo que haja o direito à inversão do ônus da prova, você, como advogado, tem que provar, estabelecer o nexo de causalidade. Ir lá no extrato do PASEP e falar para o juiz, excelência, olha, lá na data 18/8/88, perceba o saldo acumulado que tem lá. Agora, na folha seguinte, perceba que esse valor desaparece. É necessário você traçar os nexos de causalidade para que a sua ação seja procedente. Eu conheço juízes que para um escritório de advocacia ele dá ganho de causa, porque usou a tese do desfalque. Mas para outro escritório de advocacia que não usa essas teses, copia lá da internet as teses, ele julga improcedente. Então veja, um juiz, para uns advogados ele concede e para outros não, a grande maioria não. Eu, por exemplo, só conheço 3 escritórios de advocacia no Brasil que usam a tese dos desfalques. Eu só conheço 3. E esses 3 estão sendo vitoriosos nas ações. Estão ganhando um processo atrás do outro. Por isso que é muito importante que o servidor público ele saiba escolher um bom profissional para representar ele nessa ação do PASEP. Porque se ele escolher um profissional que não domina essa área, ele está reduzindo em muito as chances de êxito da ação do PASEP. É aquela velha história, né? Que o barato pode sair caro. Então escolha sempre um profissional gabaritado, qualificado. E como que você consegue saber isso? Pergunte para o seu advogado, né? Pergunte para o profissional. Ah, doutor, quantas ações o senhor já ganhou? Quantos clientes do doutor já recebeu essa ação do PASEP? Quantas ações o doutor tem? Né? Isso mostra se o advogado tem experiência ou se ele está iniciando essa carreira agora, né? É como uma cirurgia. Se uma pessoa ela precisa fazer uma cirurgia cardíaca, ela não vai procurar um ginecologista. Porque se ela fizer isso, nós sabemos que as chances de dar errado são enormes. A mesma coisa se aplica no direito. Se eu procuro um advogado que é conhecido da família, porque ele cuidou lá do inventário, ele cuidou lá de uma ação de divórcio, de uma ação de alimentos, se eu trago para ele a ação do PASEP, é bem provável que o resultado não seja o que você espera. Procure sempre um profissional qualificado. Da mesma forma como você procuraria um cirurgião cardíaco, você deve procurar um advogado que já está habilitado nessas ações do PASEP, habituado a ajuizar essas ações. Talvez um advogado que inclusive dê aula para outros advogados sobre a ação do PASEP, ministra cursos, né? Então são formas de você fazer uma boa escolha quando for procurar um profissional para te representar, tá bom? Então eu espero, doutor, doutora, que me fez essa pergunta, ter esclarecido aí suas dúvidas. O meu escritório de advocacia
faz parcerias jurídicas no Brasil inteiro para essas ações do PASEP. Se você quiser conhecer o projeto de parcerias, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui, 0800 225 6307. Um abraço e até um próximo vídeo informativo.